sou a Paula. E juntas nós somos a Vivendo da Nossa Arte. Episódio de hoje, isso é nicho e você não sabia. Olha, se a gente pudesse elencar um top 3 das dúvidas das artesãs, eu acho que provavelmente nicho acho que é a top número 1, né, na realidade. Gente, a gente sempre recebe perguntas no direct, no grupo, em live, sempre tem alguma coisa relacionada a nicho. Qual nicho você deve escolher? Qual nicho é certo? O que é errado? Será que eu tô nichando certo? Enfim, Paula, não é isso sempre que a gente vê por aí? Baita dúvida. Baita dúvida e um montão de aprendizado que você pode tirar disso. É muito importante, né, a gente primeiro se questionar exatamente sobre isso. Nossa, será que elas estão falando para mim? Será que realmente eu preciso nichar? Eu estou nichando certo? Qual nicho devo escolher? Então, a primeira coisa é fazer essas perguntinhas para a gente obter respostas através de reflexão. Temos um comentário da Letícia Cardoso. Ela fala assim: nossa, nichar para mim tá quase impossível, pois faço amigurumi de todos os tipos, feltro de tudo um pouco, bordado então. Não consigo definir um nicho. Mas será que a gente sabe mesmo que é nicho? Você está sabendo mesmo que é nicho? A gente conversou sobre isso, né, um pouco, na realidade, no episódio 25 do nosso podcast, nós conversamos um pouco sobre a importância de ter um nicho. E já nesse episódio, a gente vai conversar o que é realmente nicho, que eu acho que faltou um pouco naquele episódio, naquele momento. Então, acho que é importante, né, Paula, a gente desmistificar nesse momento o que é, qual a diferença entre mercado, categoria e nicho, porque a gente sente ainda que algumas artesãs têm essa dificuldade de diferenciar. Vamos começar essa diferenciação? Bom, primeira coisa, o que é mercado? O mercado, ele está relacionado a um setor da economia mais ampliado. No nosso caso, o nosso mercado é o artesanato. Se você pensou artesanato, pensou certo. Esse é o nosso mercado. Então, ele tá imaginem, a gente até fez uma postagem legal, se vocês não conseguirem visualizar, vai lá no nosso Instagram que tem uma postagem relacionando novelos de lã. Então, vários novelos de lã unidos da mesma cor, mas bastante novelo. É o mercado mais ampliado, né? E pra gente dar uma funilada ainda tem o quê, Mã? Tem a categoria. E é na categoria que a gente fala da técnica, gente. Geralmente existe essa confusão, que aí que nasce a confusão do que é nicho, do que é técnica, enfim. Bom, a gente tá falando aqui da categoria, então a gente tá falando da técnica e não propriamente do nicho. A categoria, ela é algo mais amplo, um pouquinho menos ampla que o mercado, certo? Mas ela é mais ampla do que o nicho. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente está falando aqui nesse momento da categoria, que é a técnica. Então, nesse momento, a gente ainda pode atingir vários públicos. Vamos dar um exemplo aqui de algumas categorias. A categoria do patchwork, categoria de bonecas de pano, categorias de bonecas de feltro, ou feltro, técnica do feltro, enfim. A gente vai trabalhando as categorias para a gente começar a sentir para onde a gente quer ir. E sobre a técnica, tem um comentário muito legal aqui da Eliane Clemente. Ela fala que ela sabe sim o que é nicho, mas ela tem dificuldade de fazer isso, de nichar. Como eu trabalho com crochê e inúmeras possibilidades de trabalho com essa arte, eu fico sempre na dúvida para qual devo seguir. E aí, Paula, a gente sabe, né, que a gente começa a gostar muito de uma técnica, a gente se inspira nessa técnica, começa a desenvolver e acha que isso é nicho, né? Mas não. A gente tem que saber realmente que a técnica, ela ainda é algo muito amplo, certo?
Certo, porque imagine, dentro da categoria do crochê, eu posso fazer bolsas e bonequinhas de amigurumi, que também, ó, é outras coisas, né? Carteira, porta-celular, o que quiser, entende? Então, assim, são muitas possibilidades dentro de uma categoria, por isso que a gente ainda tem que afunilar mais um pouquinho. E também pensar, né? Se ficou difícil, pensar. O que eu gosto de fazer, né? Com quem que eu gosto de falar dentro dessa categoria aqui? Com quem será que eu gosto? Para a gente já ir pensando no nicho. Tem um comentário do Luiz Neto. Recentemente, eu aprendi que o nicho era... recentemente eu aprendi o que era nicho e a importância de nichar meu trabalho. E vi que não fazia nada disso. Trabalho com papelaria personalizada e toda semana queria lançar algum produto, com uma técnica nova que aprendi, e no final não focava em aperfeiçoar os produtos que já fazia. Inclusive, tinha alguns produtos que eu já fazia e nem gostava de fazer, só fazia porque as pessoas procuravam. Depois de conhecer o podcast de vocês, meninas, eu aprendi muito e percebi que estava fazendo tudo errado. Aí, em vez de investir em mais um produto que eu estava querendo lançar, eu resolvi diminuir a quantidade de produtos que fazia e decidi investir em melhorar os produtos que eu gosto de fazer e tem muito potencial. Mas mesmo assim, ainda sinto dificuldade de me manter focado em só uma coisa. Eu achei demais o comentário dele, Paula. Achei incrível, porque é muita coisa que a gente pode conversar aqui, que você não acha? Demais, demais, realmente. Se a gente for pensar aqui em cada fala dele, né, dá muito pano para manga para a gente estar conversando. Então, aqui, o que ele está querendo dizer para gente? A vontade de lançar um produto atrás do outro, Quem ou nunca? seja, quem nunca, exato, todas nós, né? A mãozinha coça para fazer tudo novo, exato. E olha que legal. Ele gosta de papelaria, né? Que é uma categoria da papelaria. E aí que, mesmo dentro da papelaria, né? Pelo fato de repente, as pessoas acharem que isso é nicho, dentro disso ainda fica ainda mais perdido, porque tem muita coisa, como é o caso da Eliane, né? Dentro do crochê tem muitas possibilidades, dentro da papelaria tem inúmeras possibilidades. Então, e olha que importante ele falar que através da capacitação, através de podcast, né? De informação através do podcast, ele já está conseguindo melhorar e acreditar no potencial do negócio dele. Mas mesmo assim a gente sabe que não é fácil. Por isso que a gente vai desmistificar tudo aqui. E eu achei muito legal que ele falou assim, inclusive eu já tinha alguns produtos que eu fazia, mas nem gostava de fazer. Só fazia porque as pessoas procuravam. Eu acho que no episódio 25, lá que a gente fala sobre nicho, a gente fala sobre um pouco sobre isso, na questão de eu tô precisando da grana, né? Bem-vindo ao mundo real, vivendo da nossa arte. Vocês podem estar falando aí, né? Bem-vindo ao mundo real, também precisando de grana de viver de artesanato. A gente sabe disso. A gente fala para as artesãs, tá? Faça, mas potencialize esse lado que você quer trabalhar, potencialize o que você quer nichar. E assim, quando você quer nichar algo, também tem que deixar uma observação muito grande de você realmente gostar daquilo, para aquilo lá não virar algo ruim para o seu ateliê. Por exemplo, eu gosto de fazer macramê, vou dar um exemplo aqui da técnica de macramê. Mas se eu me profissionalizar, virar uma expert no macramê, no nicho tal, será que eu vou curtir fazer tanto? Atender o público também, aquele público específico? Tem que pensar muito sobre isso antes de nichar. Porque, assim, a gente tá falando da técnica, sim, do público que você vai atender. Estamos falando também da forma que você vai vender. Então, quanto mais
afunilado, mais as perguntas devem ser respondidas. Eu gosto mesmo? O quanto que eu gosto disso, não é, Paula? Exatamente, não vai cair no conto do vigário aí da sua cabeça de falar, eu preciso ir para isso daqui que dá mais dinheiro. Não, não faz isso. Vai pelo nicho que você se identifica, que você brilha o olho, que é o público que você gosta de falar. Ai, vamos supor, eu não gosto, não me identifico com o mundo infantil, não gosto desse universo tal, mas dá dinheiro. Gente, por um tempo vai dar dinheiro, depois você vai perder um monte de cliente, porque você não vai estar gerando conexão. Então, é muito, muito, muito importante você fazer essas reflexões. Exato. E vamos falar o que é nicho, então? Bora, fala e aí o que é nicho pra galera. A gente já falou, então, ó, o que é mercado, o que é categoria. Então, vamos pensando no funilzinho. Mercado, o gargalo, categoria, vai afunilando. E o nicho é o biquinho ali do funil, né? Então, o que é nicho? No nicho, a gente atendemos uma parcela bem específica de clientes com perfil, necessidades e dores bem parecidos. Ó, o que a gente estava falando. Um exemplo de nicho: bonecas de pano para casamento. Então, mercado, artesanato. Categoria: bonecas de pano. Nicho: bonecas de pano para casamento. Aqui está o nicho. Então, assim, afunilou bem. A partir daqui, você já vai saber os conteúdos que você vai ter que fazer, você já vai saber o que você vai ter que estudar, o que você vai ter que se especializar. Isso é muito, muito importante. E dá até um alívio, né, Mã? Cara, dá um alívio e é muito, muito legal que a partir do momento que você começa a fazer isso, e a gente trabalha muito nas nossas mentorias, essa questão de afunilar, de trabalhar o propósito junto com o nicho, a gente consegue ter resultados mais rápidos. A gente percebe mesmo no trabalho de métricas de algumas artesãs que estão nesse trabalho de métricas de Instagram. Cara, o negócio começa a mudar mesmo quando você começa a falar pro seu público, pro público que você curte, que gera essa conexão com você. E aí tem um comentário da Letícia Ferreira sobre isso. Nichar no artesanato é uma das questões mais importantes no ateliê, pois assim conseguimos definir o público-alvo, determinar a matéria-prima que será utilizada, evitando gastos desnecessários, além de colaborar também na produtividade. Corretíssima, Letícia. É isso mesmo. O nicho, ele gera consequências muito boas. A gente curte essa vibe de trabalhar com nicho, gente. Tem gente que fala, tem que fazer um pouco de tudo, tal. Tá. Um pouco de tudo quer dizer o quê? Pra gente, como a Paula sempre fala, uma coxa de retalho dos outros. A gente tem que ter a nossa própria coxa de retalhos, né, Paula? A gente tem que ter nossa autenticidade com o nosso público, com o nosso produto. Então, é toda uma questão de você trabalhar algo que você se sente. Como que eu posso dizer? Como que a gente sente assim em casa, trabalhando com o nicho que a gente curte, a gente se sente confortável, a gente se sente segura, porque se a gente faz um pouco de tudo, na hora de produzir é uma confusão, na hora de precificar, meu amor do céu, vai precificar um artesanato diferente de outro, de uma técnica diferente, de um nicho diferente, cara, isso só ferra, entende? Então parece de alguma forma que o nicho vai diminuir os seus clientes, mas ao contrário, acontece totalmente ao contrário. E aí a gente pode falar sobre a insegurança, né, Paulo, também, que claro que gera essa insegurança na hora de nichar, dá aquela sensação, parece que, caramba, eu estou acabando com as minhas possibilidades, né? Totalmente. Até a Daisy Lilian pode contribuir aqui com a gente, que ela deixou um comentário no grupo Por um Mundo Artesanal com relação a esse tema, e ela fala assim: tem um comentário da Daisy Lilian que eu acho que pode exemplificar muito isso. No nichar dá um certo medo daqueles bem grandes. Mas quando você descobre sua praia, esse mar de opções é praticamente inevitável nichar. Pois por mais que você sinta medo,
É por aquilo que o seu coração baterá mais forte, seu olho brilhará e você sentirá um imenso prazer em lançar isso para o mundo. A não ser que você deseje ser apenas mais um na multidão. Seu nicho te espera para fazer a diferença e deixar a sua marca nessa existência. Foi a melhor decisão que tomei na minha vida profissional. Gente, realmente a Lilian, ela nichou muito bem e ela já tá colhendo muitos Nossa, frutos, sim, eu ia né? falar isso, sobre a Mas questão não é. como ela tá conseguindo colher frutos rapidamente através do trabalho dela nichado para produtos educativos. O trabalho dela a técnica é feltro, tá? Mercado artesanato, técnica feltro, e o trabalho dela é produtos educativos para crianças. Olha o nicho aí, gente. Exatamente. Então, assim, ela é um caso que, por mais que ela admita que a insegurança dela, ela, ela nunca transpareceu. Ela sempre falou assim: não, ok, eu acredito, eu vou. Por quê? Porque dá maior insegurança. Parece que você tá perdendo, vai perder todos os seus clientes. Parece que vai acabar o seu negócio. Mas não é isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Sim. Priscila, ela fala assim, Priscila Drummond, sempre tive muita dificuldade em nichar, medo de ficar sem cliente, medo de perder vendas, mas com as mentorias da VDNA, estou cada vez mais segura para tomar as rédeas do meu ateliê. Como toda artesã, a criatividade borbulha e dá vontade de fazer mil coisas. Mas agora quem comanda esse barco sou eu e meu propósito. Maravilhosa! Simplesmente o trabalho da Priscila também está sendo um trabalho bem incrível, porque é isso, rola aquela ansiedade, aquele medo, mas assim, gente, a importância de você ter o seu nicho, né? O nicho tem que também estar conversando com o seu propósito, e isso gera vários resultados maravilhosos. Como a gente falou, quando a gente nicha e a gente pode falar uma das coisas que acontece, um exemplo bem nítido. Quando a gente começa a nichar nosso trabalho, falar por um determinado público, no Instagram, o Instagram é um exemplo disso. Os seus seguidores começam a cair, e isso é muito bom, não é, Paula? Nossa, é maravilhoso perder seguidor errado. É Uhum. muito bom que você não tem que ficar, né, seguindo lá gente que não tem nada a ver. Você precisa entender que quando às vezes cai os seguidores, quando às vezes não, quando cai os seguidores, quando você tá levando a sério seu Instagram com conteúdo de valor, com conteúdo nichado, isso é muito bom. Porque quem vai ficar lá e quem vai chegar são seguidores que vão ter conexão com esse nicho. São seguidores que você vai estar falando para eles exclusivamente. A partir daí você começa a gerar autoridade. E isso é muito bom. Então não se desespere se isso acontecer. É, porque acontece isso, sim, mas depois no trabalho de métricas, por exemplo, nas nossas mentorias, a gente consegue perceber que o alcance, a impressão, nossa, aumenta num nível muito grande depois de um tempinho trabalhando, né, o nicho certinho. Então, pode dar aquela sensação, caramba, eu tô reduzindo, mas o efeito é ao contrário. Por que o efeito é ao contrário? Porque você está tendo uma comunicação mais assertiva, mais rápida. Você não está tentando atingir todos os nichos, todos os clientes. Você está trabalhando com determinado cliente. E isso gera uma conexão muito mais veloz do que você achar que eu preciso tirar para todos os lados, não é? Com certeza. E vou fazer uma observação aqui, mudando um tiquinho de assunto. Esses comentários que a gente lê no nosso podcast são comentários do grupo Por um Mundo Artesanal. Lá no grupo Por um Mundo Artesanal, todo fim de semana a gente posta o tema que será discutido. Então, o roteiro desse podcast é construído em cima desses comentários, do que realmente as artesãs e vocês estão querendo saber e comentar, sugerir. Então, se você não está no grupo Por um Mundo Artesanal no Facebook,
é só chegar mais. E, gente, a Priscila, ela tá falando da mentoria da Vivendo da Nossa Arte. A Vivendo da Nossa Arte dá mentorias para artesãs que querem viver de artesanato ou de cursos de artesanato. E essa mentoria é ministrada pela Vivendo da Nossa Arte. Se você tiver interesse, é só entrar em contato pelo Instagram ou pelo e-mail, @vivendo da nossa arte. Exatamente. Bom, esse episódio é um episódio mais curto, porque realmente eu acho que ele é só um adendo aí do episódio 25. Pra gente deixar um pouco mais claro o que é essa questão do nicho, da importância. Então, se você não ouviu, depois corre lá ouvir, porque também tem bastante informação. São praticamente 40 minutos sobre ter ou não ter nicho, eis a questão. Já dando um spoiler, a gente acredita que é necessário ter nicho. Com certeza. Pra gente ficar expert. Então, vamos juntas e até semana que vem. Bora lá, gente. Vamos juntas. Um beijão. Até semana que vem.